Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Em mais uma manhã nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor, para iniciar mais uma semana de trabalho, para dar ao Senhor tudo aquilo que Ele quer que nós demos. Começando pelo esforço, sabemos que nós não estamos fazendo aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Quando temos consciência de que estamos fazendo aquilo que precisa, a nossa mente ela começa a caminhar de acordo com o plano perfeito de Deus. Porque adentro de mim, adentro de você é uma alma. E esta alma, ela luta constantemente contra o nosso corpo, ou seja, nós queremos uma coisa, o nosso corpo quer outra. Ou seja, a nossa mente quer caminhar, mas o nosso corpo quer parar. Então é por isso que nós precisamos deixar a nossa alma se unir com o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Porque quando a nossa alma se une ao Espírito Santo de Deus, nós vamos fazer de acordo com aquilo que Deus está nos orientando a fazer. Quando nós entendemos o que Deus está nos orientando a fazer, aí nós vamos começar a pedir para Deus nos dar sabedoria. Quando nós entendemos que temer ao Senhor, guardar os mandamentos dele e ter temor aos mandamentos, isso é o princípio da sabedoria, nós vamos começar a entender que tudo realmente vai passar. Porque nós, quando estamos na carne, nós temos dificuldade para crer. E Deus sabe disso. Por isso que Ele deu para mim e para você o livre-arbítrio, para que eu e você pudéssemos escolher o que nós queríamos. Servir a Deus ou servir a carne. Servir a carne é servir o mundo. Fazer o que a vontade quer, o que os desejos quer. Servir a Deus é permitir que a minha alma seja conduzida pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. E quando o Espírito Santo me conduz, eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. E naturalmente eu vou desagradar a carne. Acordar cedo, orar, jejuar, trabalhar, fazer o que os mandamentos me orientam a fazer. Nada disso a carne quer fazer. Mas se eu e você queremos agradar ao Senhor, é isso que nós precisamos fazer. E quando nós estamos caminhando neste caminho, agradando a Deus, nós vamos entender que tudo pertence a Deus. Até mesmo a alma que está dentro de mim. A alma que está dentro de você, ela não nos pertence. Assim como esse corpo, tudo pertence a Deus. Ele disse que do pó nós viemos e para o pó nós retornaremos. Não é algo que nós queremos. Porque se você chega para alguém e diz para ela que ela vai morrer, ela logo se desespera, ela logo se entristece. Mas quando eu e você estamos em Cristo, nós nos alegramos ao saber da nossa passagem. Por quê? Porque não é uma morte, é uma passagem de uma vida de passagem para uma vida eterna. Porque aqui nessa terra nós estamos de passagem, que tudo ficará, que tudo ficará. Entenda que o nosso corpo aqui ficará. Por isso ele quer fazer as vontades da terra, porque ele pertence aqui, a essa terra. É fruto do pecado. E isso não quer dizer que nós não podemos andar em perfeita comunhão com Deus, porque ele diz para mim, para você, seres perfeito como eu fui. Ele sabe que para mim, para você, aqui, a terra, é local de aperfeiçoamento. Então aqui nós estamos para ser aperfeiçoados e nós precisamos confessar a verdade. A verdade é que nós somos estrangeiros, a verdade é que nós somos peregrinos aqui nessa terra, a verdade é que tudo pertence a Deus. O ouro, a prata, tudo pertence a Ele, inclusive eu e você. E Ele dá a quem Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. E isso não pode mudar o meu comportamento diante da presença dEle. Então, quando eu entendo isso, eu não vou invejar, eu não vou cobiçar, eu não vou querer o que eu não tenho. Ou
Pelo menos não vou adulterar os mandamentos. Posso até querer, mas não a ponto de adulterar os mandamentos, sendo invejoso, roubando, tirando dos outros, para que eu possa ter, não querendo que o outro tenha, ou até mesmo desejando o mal do outro, para que eu possa avançar além. Isso é quebra de mandamento. Isso nos afasta da presença de Deus. E o Senhor quer que nós entendamos. Porque quando nós temos conhecimento da palavra, aí você pode ter certeza, a riqueza chegou na sua vida. Porque ela está adentrando na sua mente. A nossa mente, ela precisa ser alimentada das coisas certas, do conhecimento da palavra de Deus. E é por isso que hoje o Senhor vai trazer um recado para mim e para você aqui no livro de 1 Crônicas. O capítulo é o 29 e o versículo é o 15. A palavra vai dizer assim: porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrino como todos os nossos país, como a sombra são os dias sobre a terra, e não há outra esperança. Ou seja, não há outra fé. Não há outra maneira, outro meio de eu e você buscar o reino do céu, a não ser pela fé. Porque quando nós entendemos que aqui o apóstolo do Senhor, ele está dizendo para mim e para você, porque somos peregrinos diante de ti. Eu preciso reconhecer diante de Deus que nada aqui é meu, nada aqui me pertence. Eu preciso reconhecer para Deus que tudo pertence a Ele. Quando eu dou essa declaração para Deus de todo o meu coração, meus olhos, meu entendimento, Ele abre e vai se tornar diferente. Aí ele continua e diz: é quem e peregrino nos como todos os nossos pais. Entenda que não somos só nós os peregrinos, todos aqueles que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele vai ter o mesmo entendimento, que nós não pertencemos a essa terra, que a nossa pátria, ela é celestial, ela é do céu. Nós viemos do céu, retornaremos para lá. Nosso corpo não vai retornar, porque o nosso corpo pertence a essa terra, ele vai ficar aqui. É por isso que nós não devemos fazer a vontade da carne, a vontade do corpo. Porque o corpo é da terra e ele vai ficar aqui, vai ser destruído aqui. Ele vai permanecer aqui, porque vai subir a alma. Por isso nós precisamos aprender o que Gálatas ensina para nós. As obras da carne, nós não podemos andar nelas. Nós precisamos frutificar os frutos do Espírito, que é a nossa alma, que está dentro de nós, para que ela se una ao Espírito Santo e que nós possamos entender que somos estrangeiros, que Deus é o nosso Pai e a nossa pátria é celestial. Ele continua e ele nos ensina dizendo: como sombra são os nossos dias sobre a terra. Entenda que aquele que tem uma família cristã, ele vai ouvir do seu familiar que somos estrangeiros, que nós não pertencemos a essa pátria. Então, assim como disse os nossos pais, nós também precisamos dizer. E se porventura você não ouviu isso dos seus pais, faça questão de dizer isso para seus filhos. Nós não pertencemos a essa terra. Não busque com tanto anseio as coisas deste mundo, porque aqui não é a nossa pátria. Aqui nós não vamos permanecer, estamos de passagem. Viemos aqui para cumprir uma missão. Qual missão é essa? Glorificar o nome do Senhor, andar segundo o nosso espírito, que Ele esteja com o Espírito Santo, porque assim vamos frutificar os frutos do Espírito na vida de outras pessoas. E outras pessoas também vão entender e vão crer e vão viver pela fé, dizer e fazer aquilo que Deus está nos mostrando. E Ele está dizendo: reconheça que aqui você está de passagem. Reconheça que a sua pátria, ela é celestial, ela não é aqui.
Aqui é passageiro, tudo findará, tudo terminará. Quando nós conseguimos entender isso, nós crescemos diante de Deus. Quando nós passamos isso para os nossos filhos, nós vamos dar entendimento para eles, para que não busque tanto o que nada vale. Porque todo ouro, toda prata, toda pedra preciosa, tudo pertence a Deus. E o que nós não temos é o que nós ainda não estamos preparados para receber. Entenda que o entendimento é o que vai nos preparar para receber grandes responsabilidades, grandes riquezas, grandes propriedades. Mas a maior riqueza é você entender de onde você veio e para onde você vai. A maior riqueza é você entender que você tem uma missão. E ela inicia-se dentro da sua casa, ensinando para os seus que tudo aqui é passageiro. Não se apegue a nada. Não se apegue a nada deste mundo, porque tudo será destruído. Porque, como Deus disse, o mundo é do maligno. E ele já está condenado, então este mundo já está condenado. Este mundo e tudo que nele há já está condenado a perecer. E se eu não quero ser condenada a perecer, eu não posso andar segundo a vontade da carne, segundo o dono, o príncipe desta terra. Eu preciso dar vazão ao Espírito Santo, juntamente com a minha alma, para conduzir a minha vida. Quando ele finaliza, ele diz: e não há outra esperança. Entenda que não há outra fé professar. Não há uma outra fé para que eu e você professe, a não ser que nós não pertencemos a esse mundo, que nós não podemos nos apegar às coisas desse mundo. Precisamos firmar o nosso pensamento nas coisas do alto, nas coisas do céu, nas coisas de Deus. E Deus não está dizendo para mim e para você que é fácil. Por isso nós temos exemplo de Tomé. E ele diz: não se preocupe. Se preciso for, eu mostro para você. Mas você precisa estar com entendimento na palavra, para que quando eu mostrar, você possa entender que isso não é natural, é sobrenatural. Tudo aquilo que acontece na minha vida e na sua vida e nós não temos explicação, é algo sobrenatural. Você ouvir de um homem, de um médico, um homem estudado, conceituado, que você irá morrer. E você declarar a sua fé, dizer: não, eu não morro. Enquanto Deus não quiser, eu não morro. E aquilo que você disse de acordo com a sua fé, porque você crê que não pertence a esse mundo e que o dono deste mundo, ele não dita o que você vai viver ou o que você vai falar. E por causa da sua fé, por causa daquilo que você declarou e creu, hoje você está viva. Isso não tem explicação. Nem os médicos conseguiram explicar. Eu sou prova disso. Nenhum médico conseguiu explicar o porquê eu estou viva. Mas o meu médico sabe que era plano dele. Tudo pertence a Deus. Eu, você, a nossa vida. Mas também nós precisamos entender que nós precisamos viver a nossa fé. Entender que aqui somos passageiros. Permanente é só Deus. Eterno é só Deus e a nossa alma. E nós podemos escolher para onde que ela vai. Então faça a escolha certa. Declare a sua fé. Ensine a sua fé para que outros possam crer. Nós somos felizes por crer sem ver. Mas Deus, ele diz: se preciso for, eu me mostro. Mas não na hora que você quer. Não é do jeito que você quer, é tudo do jeito dele. No tempo dele, na hora dele. Você vai precisar esperar com paciência no Senhor. Porque ele vem e socorre você. Ainda que você tenha dificuldade, a fé, ele já te deu. Ele só quer que você acrescente ela todos os dias. E para você começar a fazer isso, você precisa entender que a sua pátria não é terrena, ela é celestial. Aqui você está como peregrino, passagem. Aqui você está de passagem. Mas não passe
Não passe sem deixar a marca de Cristo que está em você, na vida de outros, porque esta é a sua missão. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida, através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Agradecemos ao Senhor, Deus, por todo o ensinamento, por todo abrir de conhecimento da sua parte para conosco. Obrigada, Senhor. Porque ainda que sejamos tão pequenos, tão diferentes, ainda assim o Senhor nos instrui, nos ensina, nos ama, nos guarda. É tão bom ouvir a voz do Senhor, receber o direcionamento do Senhor, entender que nós temos um Deus que é o nosso Pai e que quer que nós vivamos pela fé, que quer que nós confessemos a nossa fé, que quer que nós façamos aquilo que só o Senhor quer e faz por cada um de nós. Muito obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, pela vida, pela família, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido para viver enquanto estamos de passagem. Que a glória do Senhor seja revestida, que a glória do Senhor seja transparecida através da nossa vida, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. E assim eu e você vamos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.